amigo, meu saravá. Estamos mais uma vez no canal Falando de Umbanda, Mauro Simões. Falando de Umbanda, Mauro Simões, porque existe outros programas falando de Umbanda. Então, para se localizar esse programa, teve que se acrescentar o Mauro Simões. Então, Falando de Umbanda, Mauro Simões. Hoje nós vamos falar o que é mediunidade, né? Um assunto em que se fala muito mediunidade, mas o que é mediunidade, afinal de contas? Primeiro vamos falar que mediunidade na palavra em si é algo, como ela própria diz, é algo que faz a mediação entre dois pontos ou vários pontos. É aquele que é o mediador de alguma coisa ou de algumas coisas. Em se tratando da parte espiritual, mediunidade, ela é a ligação, é a comunicação entre o astro-mundo e o mundo, né? Entre os encarnados e os desencarnados. Agora, primeiro, para falar de mediunidade, quando se fala em mediunidade, as pessoas pensam em mediunidade somente benéfica, né? Quando a pessoa diz assim, eu sou médium, e ela imagina que mediunidade é só quem é médium é bom, ou tem a tendência a fazer algo bom, ou estar disposto a fazer algo bom. Esse já é o primeiro equívoco. Mediunidade, como qualquer força, ela é dual. Então, assim, para se fazer magia negra, para se fazer trabalhos de culto escuso, de culto negro, chamado cultos negros, também é preciso ser médium, né? Só que é uma mediunidade que é aplicada para a negatividade, para a maldade, para o bem para si próprio, para bem financeiros, enfim, para coisas escusas em todos os sentidos. Então, primeiro tirar esse conceito de que mediunidade é coisa boa, que mediunidade é dom. Eu tenho o dom da mediunidade, como se ser médium fosse um dom divino de ser bom. Então esquece isso. Mediunidade é uma faculdade, né? Que você tem, que não é adquirido, você não adquire isso ou você tem ou você não tem mediunidade. Então, em se tratando de Umbanda, isso fica mais complexo ainda, porque Kardec disse que todos são médiuns. Na Umbanda, isso é uma inverdade. No kardecismo, no espiritismo, eu não vou discutir isso, porque no conceito de mediunidade, se você determinar que uma eventual comunicação com o outro lado espiritual, isso se trata de mediunidade, tudo bem. Se você tem uma comunicação no sentido de ter uma possessão, estar obsedado, isso também, se for considerado, você é médium. Se você sente algumas coisas, vê alguns vultos, sente alguns barulhos, se isso é dito como mediunidade, então Kardec está certo. Mas na Umbanda é um pouco diferente, um pouco mais, é mais além do que isso, não é somente isso, tá? Mas como o objetivo aqui é nós falarmos da mediunidade na Umbanda, então vamos nos ater a esse contexto. Então, na Umbanda, a mediunidade, existe algumas faculdades primárias, que a principal é a mediunidade de incorporação, e essa mediunidade de incorporação, ela tem uma faculdade mediúnica de incorporação. Existe todo um mecanismo da ciência oculta de Umbanda para que isso aconteça.
No próximo canal, vou falar sobre essa faculdade mediúnica. O que é a faculdade mediúnica de incorporação? Ou seja, como se dá o mecanismo da incorporação. Também temos raríssimos casos de médiuns videntes na Umbanda. O vidente mesmo, aquele que muitos até estão em hospício, confundido com loucura, na verdade ele é vidente. Não podemos, temos que distinguir o médium vidente do esquizofrênico. Já expliquei isso e dá para se entender, quem tem conhecimento, perfeitamente um de outro, ainda que se pareçam, mas é muito diferente. Existe a mediunidade auditiva, a mediunidade olfativa e a mediunidade de sensação, sensorial. É aquela que você tem, quando você chega em determinado local, você tem sensações do ambiente. A mediunidade em si não é um dom, porque eu já expliquei que ela serve tanto para o mal quanto para o bem. E o médium, ele é um intercomunicador, ele é um aparelho. Ele pode ajudar, ele pode auxiliar, mas ele tem que entender que ser médium não é nenhum privilégio ou algo muito especial. As pessoas que se acham especiais porque são médium estão equivocados. Especial são aqueles que são comunicantes, que usam o médium para fazer seja lá o que for. Esses são especiais. Então, o médium, traduzindo, que aí eu vou buscar lá no Espiritismo aquilo que eu falei, quando você consegue fazer a transformação de um entendimento no Espiritismo para um bandismo, é interessante. É usado o termo, se usava o termo cavalo, né, na Umbanda, cavalo do guia. E muita gente acha que isso é pejorativo. Eu não sou um cavalo. Mas, na verdade, é um termo muito interessante de se entender. Primeiro, o cavalo ele foi muito mais importante na evolução do homem do que o cão, que é considerado o amigo fiel, o maior amigo do homem no reino animal, o cão como se fosse o fiel. Mas o cavalo, ele serviu de transporte, serviu para o arado, serviu para uma série de evoluções que o cachorro não serviu, né? Então, o cavalo ele foi para tudo, até para guerras o cavalo foi importante, para desbravar outros lugares, enfim. O cavalo ele sempre foi uma coisa importantíssima para o homem, né? Então, quando se usa o termo cavalo, na Umbanda se usava e se usa ainda, eu gosto desse termo, é para designar essa importância que é o médium para a entidade, para o guia. É através do cavalo que se faz as missões. E existe vários tipos de cavalo. Existe o cavalo para o salto, existe o cavalo de corrida, existe o cavalo de tração, aquele cavalo que tem força para puxar uma carroça, existe o cavalo de galanteio, de passeio para alegrar os olhos, né? Existe o cavalo de passeio, existe cavalo de todas as espécies para todos os tipos de missões, né? Você não pode pegar um cavalo de corrida e querer colocar ele para puxar uma carroça, e vice-versa. Então, cada cavalo tem a sua missão. Então, é muito também legal esse contexto de quando se usa o termo cavalo para se designar o médium. E jamais pejorativo, não é que a entidade trepa em cima, vai cavalgar em cima, nada disso. O termo é justamente dessa coligação que o cavalo teve com o homem. Então, aproveitando-se na antiguidade, quando se começou a falar em mediunidade, ainda se empregava muito o cavalo, desse conceito da importância do médium para o guia, então, com os seus cavalos. Mas hoje se usa o aparelho, termo aparelho, mediunidade, né? Tanto que a pergunta é o que é mediunidade. E o aparelho, se usa muito o termo aparelho para se designar isso, e que também é muito bom. O médium, ele é isso.
ele é um aparelho. Vamos botar como um bisturi para o médico, por exemplo, para nós entendermos como é que se coloca, como se posiciona um médium. Vamos dizer assim que nós médiuns somos um bisturi, né? E o médico é o guia. Então, vamos dizer um exemplo que um médico super cirurgião, cara é renomado e tal, e ele vai operar num momento de emergência, numa guerra, ele pega um canivete lá e vai operar. Ele não tem outra coisa, aquele canivete, é aquele médium lá, né? Ele vai operar, seja o que Deus quiser, ele vai operar. Ele tem uma sabedoria absurda. Esse mesmo médium já vai para um hospital, de repente, melhor, que tem um bisturi antigo, mas ainda é um bisturi de corte mais ou menos. Ele vai usar, com toda a sua sabedoria, ele vai ter a limitação do uso daquele bisturi. Se ele for para o melhor, ele já vai usar um bisturi com corte especial, com corte moderno e tal, e ele vai se usar a sua capacidade de salvar, de atendimento, de fazer uma boa cirurgia, vai aumentando. E ele pode chegar até um bisturi a laser no hospital de primeiro mundo, onde ele vai fazer uma cirurgia perfeita dentro da sua máxima capacidade. Então, o guia, ele é maravilhosamente pronto, né? Todo guia ele tem já a sua potencialidade de trabalho, mas ele depende desse bisturi. Ele depende desse aparelho. Esse aparelho é que precisa se preparar para a sua entidade. Esse aparelho é que precisa determinar se ele quer ser um canivete, um bisturi ou um bisturi a laser. É isso que ele tem que se preparar. Aí cabe a cada aparelho ter esse preparo. Alguns, por missão, não conseguem alcançar, vamos dizer assim, um patamar de um bisturi laser. Por várias razões, por vários motivos, não consegue alcançar. E às vezes nem por falta de esforço, às vezes tem muito esforço para isso. Então, mediunidade, basicamente é isso, né? Nós não somos nada mais, nada menos do que um aparelho. Então, já estamos cientes o que é mediunidade. A mediunidade é fazermos como instrumento o intercâmbio entre os dois mundos, ou vários mundos, dentro da lei de Umbanda. Essa é a resposta para a pergunta de hoje. Meu Saravá na Lei, um grande abraço, até o próximo programa.